Olá, boa tarde, meus queridos, aleluia! Eu aqui mais uma vez, como diz o Carlos Alberto de Nobre, no meu velho banquinho, sentado para trazer mais uma reflexão da misteriosa, sagradas Escrituras, da Palavra de Deus nos revelada nessa tarde. E falando de revelação da palavra, eu já quero deixar bem claro para você essa reflexão. Dentro das Escrituras, nós vamos estar falando sobre o livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, dentro dessa palavra maravilhosa que é a Escritura Sagrada. E eu quero trazer para você, meu querido, vou falar sobre o governo misericordioso. Essa é o tema, o governo misericordioso. Qual que é o governo misericordioso? Qual que é esse governo que veio para trazer essa diferença, para separação, do mundo, daquele mundo mal para o mundo bom, para o mundo do ódio. Agora nós estamos vivendo um mundo do amor. Vamos ver qual foi, quem que é esse governo? Quem é esse governo? Vamos lá. Há 700 anos atrás, disse um profeta: e um filho nos nasceu, um menino nos deu, um filho nos nasceu, e seu nome será, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Profecia de Isaías sobre a vinda do Messias. Aí lá em João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Resumiu aí. Chegou-se. As profecias foram cumpridas agora. Agora um anjo se lhe vem ao encontro de uma mulher chamada Maria, e envolve Maria. Lhe concebe-se lá no seu ventre uma semente. Essa semente nascerá. Esse menino que nasceu, colocaria-se-lhe seu nome, e pôs-lhe o nome Jesus, aquele que veio para salvar, para livrar o Israel da escravidão, para salvar. Olha, irmãos, que uma coisa já me chama muito a atenção aí, que é do homem que parte a semente, é de Adão que parte a semente para a mulher, e não a mulher tem a semente. Pense comigo. Mas como Deus não precisa de intervenção humana ou dos seres humanos para cumprir as suas promessas, ele fez algo diferenciado. Não usou a semente do homem, e sim a sua própria semente. A sua semente, o seu filho, agora está em uma mulher, porque nasceria-se e habitaria a própria palavra como homem. A palavra das profecias, que lá no princípio já existia, agora habita no meio do homem, a própria palavra viva, a própria misericórdia exposta sob os olhos de todos os homens. E aí nós vamos agora andar nas Escrituras Sagradas, ver qual é o mistério desse governador misericordioso. Vamos ver qual é o mistério da palavra. Vamos lá. Já falei do nascimento dele, já falei quem ele é, seu nome é Jesus, e agora nós vamos aqui ver alguns passos de Jesus. Primeiro, quando ele atinge a sua idade, lembre-se que nesse período contemporâneo de Jesus também João Batista já estava ali pregando a vinda dele, a existência dele. E quando João está ali falando sobre Jesus, chega agora ao encontro deles. E esse encontro agora, já tinha ocorrido isso ao ventre das duas. Isabel estava grávida, no ventre de Maria também. Eles se encontraram já ali no ventre. Mas agora chega o momento para que se cumpra toda a Escritura. E Jesus, como veio para cumprir tudo certinho, tudo em ordem, não é com bagunça, não é desordenado a vida de Jesus. Esse governo não tem bagunça, é um governo, irmão, certo. É um governo que respeitou vírgulas, pontos e tios da palavra. Então ele chega agora aqui no capítulo 3
do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 13, Jesus é batizado por João Batista. E ali todos conhecem que ele vai para o deserto, já no capítulo 4, né? A tentação de Jesus. E ali Jesus passa pela sua sabatina, vou usar essas palavras, com o inimigo. Aí o Evangelho de Lucas traz bem explicadinho, né? Sobre os 40 dias Jesus é tentado, né, no deserto, e chega ali a conversa final, né? A palavra final, a fala final de Jesus com o inimigo. E eles conversam, né? Jesus é tentado, o tentador vem diante dele e usa a própria palavra e põe em dúvida em quem Jesus era, se Jesus realmente era filho de Deus. E todos conhecem que Jesus ali usou também a palavra, porque ele é a palavra. E Jesus agora sai dali, né? Depois dessa conversa, veio um anjo e lhe serviu. Então, após Jesus ser servido, Jesus vai agora e volta para Galileia. Jesus volta para Cafarnaum. Jesus agora é deixado em Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Jesus é deixado em Nazaré e vai morar em Cafarnaum. E Jesus, nós estamos no capítulo 4, Jesus está indo. E quando chega lá no 18 já do 4, Jesus agora começa a vocação dos que ia seguir. Então agora esse Jesus começa a separar os que trabalharia com ele, os que andaria com ele, né? Que por lei teria que ter as pessoas que andassem com um tesoureiro, precisa ter, como as igrejas hoje têm as hierarquias, né? O tesoureiro tem a mesa administrativa e etc, etc. Jesus também agora convoca os 12. Jesus sai a convocação dos discípulos que os seguiam. Então Jesus vai. E aí Jesus prega por toda a Galileia, cura muitos enfermos. Então Jesus já começa a fazer muitos milagres. Mas ainda ele tomou posse, ele recebeu-se, ele foi batizado, veio o Espírito com uma forma de pomba sobre ele, vai para o deserto e agora Jesus está agora com o seu governo, a qual se cumpriram as profecias, né? Que o governo está sobre os seus ombros, Isaías, lá na escatologia, no livro de Daniel, capítulo 2, 44, também fala sobre o reino que veria o governador dos céus, o reino dos céus. Então chega agora o governo de Jesus. E quando chega esse governo, todo presidente, quando toma posse da presidência, quando ganha por eleição, por votos, como estamos nesse período agora, ele tem que dar o seu discurso. Então vem o discurso do governo. Vem o discurso. O rei, quando ele tomava posse, vinha aquele dia que ele colocaria a sua forma de governo, a sua forma de reinado, como que seria, a sua forma de trabalhar, a sua forma de enxergar, a sua forma de lidar as ordens e colocar tudo os seus pingos no is, que agora eu estou sobre o governo e agora vai ser da minha forma. Então agora Jesus chega no capítulo 5, mais conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, falando da bem-aventurança. Então agora venha comigo, eu vou ler e depois eu explico o que a multidão não esperava que ia acontecer naquele exato momento. Então Jesus começa a pregar por toda a Galileia e junta-lhe muita gente. Quando já tem aquela multidão, ele, segundo a Escritura, Jesus, vendo-se a multidão, subiu ao monte e começou-se a ensinar os discípulos. E ele passou a ensinar dizendo, primeiro, ele diz no capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Continuamos, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injurieis e vos perseguires, e mentindo se disseram todo mal contra vós. Segura aí o anjo. Aleluia. Então vamos lá. Agora imagina que naquele contexto de guerra, naquele contexto turbulento do oriental, me permita explicar um pouquinho da história, onde os governos eram homens de punhos de ferro, onde o governo era homens sangrentos, eram os governos sangrentos,
Era um governo a qual os homens estripavam o outro na espada. O governo, a primeira coisa que o governo queria era homens bem treinados para ir para a luta, para ir para a batalha, soldados, homens guerrilheiros, homens prontos para estripar o seu inimigo ao fio da espada, a flecha. E agora chega o governador, aquele que veio para pisar a cabeça da serpente, aquele que veio para governar com misericórdia. O que a multidão não esperava é que o seu discurso, o discurso desse governo, o discurso desse governador chamado Jesus Cristo, seria desta maneira. O que eles queriam ouvir? Eles queriam ouvir que agora, o que eles queriam que a fala de Jesus fosse, e que eles esperariam a ouvir, era que agora, Jesus erguendo-lhe a mão e começou a falar com os seus discípulos, dizendo dessa forma: vamos comprar as melhores armas. Nós vamos formar um grande exército. Nós vamos ser nações contra nações, olho por olho e dente por dente. Era isso que eles esperavam para guerrear. E ai daquele que se levantar contra a nossa crença. E ai daqueles que não obedeceram nossos ensinamentos. E ai daqueles que não obedeceram nossos estatutos. Vai ser estripado e cortado ao meio. Vai ser queimado vivo. Só que não, meu querido, só que não, minha querida, o governo misericordioso começa, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, como se assentasse, e aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado, humilde de espírito, porque dele é o reino do céu. Meu irmão, hoje a gente lê essa escritura, a gente entende que nós vivemos e somos contemporâneos da graça, da misericórdia. Mas para aquela nação naquela época, isso era uma afronta. Isso era uma afronta. Mas ainda tem. Ainda é uma afronta para muitos hoje. Vamos, até o final desse vídeo você vai entender porque é uma afronta para muitos. Vou mudar a página para você entender. Bem-aventurados que choram, porque serão consolado. Para. Nessas alturas, nessas duas falas de Jesus, desse governo, nessas duas falas, já tinha alguém falando assim: para, nós vamos ser esmagados pelo inimigo. Mas vamos ouvir, vamos ver o que ele tem para falar. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Para. Como vamos falar em mansidão em tempos de guerra? Que governo é esse que não vai preparar um exército para batalhar? Que governo é esse que não vai nos dar armas? Que agora que ele é o rei dos judeus, que veio para nos resgatar, como vai não fugir da escravidão se não lutamos? Porque até hoje, irmãos, nós só enxergamos o tempo e a matéria que vivemos. E aí, quando falamos da palavra misericórdia, o governo misericordioso é enxergar aquilo que não vê. É enxergarmos aquilo que não vê. A multidão não enxergava. Como os fariseus não via Deus em Jesus. Via os milagres. Até usava as palavras: só Deus pode perdoar pecados. Mas não conseguia ver. Porque sobre os nossos olhos físicos existe o que a Bíblia chama de escamas, que nos impede de enxergar a divindade. Nos impede de enxergar a misericórdia. Vamos falar do governo. Então ele continua o seu discurso dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Para. A multidão já estava, irmãos, já estava, deixa isso para lá, não vai dar em nada. Já estamos mortos e mais mortos vamos ficar se permanecemos aqui. A multidão estava se dispersando. Olha, analisa comigo. Enquanto você estiver assistindo esse vídeo e lendo essa palavra na sua casa, eu te convido a, quando você assistir o vídeo, você abra a palavra, pegue a Bíblia. Se não falar da palavra, tenha em suas mãos a palavra, para que você comece a analisar e automaticamente você vai abrindo seus olhos espirituais e vai entendendo o contexto, vai entendendo o que a palavra vem falando para você. Continuando. Aí Jesus continua no 7º. Bem-aventurados misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Meu irmão, aqueles que já estavam distantes, que estavam saindo andando, começaram agora a correr, porque viram um reino falido, viram a fala de um governador, um discurso de um governador muito diferenciado de todos os discursos que eles tinham de guerra e de batalha. Mas os que ele não sabia, o que eles não sabiam, e muitos ainda não sabem, e se sabe, finge que não sabe, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra as potestades. Amém? Continuamos. E o governador continua o seu discurso dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Meu irmão, pensa, leva sua mente agora lá no contexto. E ele continua, o 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí quando ele chega aqui, ó, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Imagina agora o que se passou. Agora vamos ser perseguidos, enquanto nós estamos sofrendo perseguição das leis opostas, do exército inimigo, nós vamos ter que ser pacífico, misericordioso. Nós vamos esperar como a presa diante do devorador? Sim. Tem que esperar sim. Sabe o que você tem que esperar? Porque o diabo, vosso adversário, fica ao derredor, bramando como leão. Só que o que ele não faz é nos tragar. O que ele não consegue fazer é nos pegar, porque o nosso governo, o governador misericordioso, não ensina, não só ensina, ele guarda, ele alimenta, ele fortalece, ele restaura quando eu e você nos deixamos a ser governado por ele. Aleluia. Continuamos aqui o texto. Aleluia, eu gosto dessa palavra. Bem-aventurado quando por minha causa vós injurieis e vos perseguires, mentindo-se e dizendo todo mal contra vós. Para. Agora eu vou ouvir acusações, perseguições dos meus próprios irmãos, dos meus inimigos, daqueles que são meus amigos, e eu tenho que cruzar os braços e esperar? Sim, tem que aguentar. Vamos lá, vou segurar aqui e vou trazer uma reflexão breve. Vou começar a pregar agora, dentro da palavra. Olha o que o Senhor quer nos ensinar. Primeiro, eu vou pegar só aqui do bem-aventurados que choram porque serão consolados. Se a luta é grande, você está em planto choro, você está em choro, lembre-se que o choro não durará para sempre. Assim como o dia da alegria vem uma tristeza, assim como o choro também não dura para sempre na sua vida. Então você vai ser consolado. Consolado por quem? Por o governador. Se você se deixar ser governado pelo governador misericordioso, você será consolado. Ele continua dizendo: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, ser longano, ser pacífico. Você tem que ter mansidão em seu coração. Sabe por quê? Porque se você entra numa batalha, era isso que a multidão não queria ouvir. Era tudo isso que Jesus falou, era que a multidão não queria ouvir. E isso, muitas das vezes, não queremos ouvir. Não queremos ser manso. Não queremos ser pessoas, parece que quando o homem, quando ele fala que tem que pegar, que tem que socar, que tem que ir pra cima e resolver, chegue a dar aquela alegria na sua alma, no seu espírito. Tudo contra o que Jesus ensinou para nós. O que Jesus ensinou para nós é sermos mansos. Continuamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome e a sede, você sabe que ele é o pão da vida que nos alimenta, a fonte de água. Bebe, aquele que bebe de mim jamais terá sede. Você precisa estar sempre abastecido. Um soldado vivendo debaixo desse governo, nós que somos agora escolhidos para viver debaixo desse governo, lembra, ainda que você tenha fome, ele é o pão da vida. Se você tem sede, bebe dessa água. Você não vai precisar puxar a espada e sair para guerrear, porque você já é suprido em todas as coisas. Continuamos. Bem-aventurados limpos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para que eu venha continuar no governo, não ser visto como rebelde, não visto como uma afronta no meu próprio governo, um soldado rebelde no próprio exército, eu tenho que ser misericordioso, porque eu estou debaixo de um governo, de um governador misericordioso.
Então eu tenho que me encaixar no perfil desse governo. Nós fomos escolhidos, comprados com alto preço, sangue puro, para sermos escolhidos e separados para esse governo. Estamos debaixo desse governo. Temos que nos enquadrar dias após dia. O nosso dia a dia é ajustando as nossas armaduras, é ajustando a nossa vida diante do Senhor, irmão. É com peleja, é com choro. Chore porque Ele te consola. Sinta fome porque Ele te alimenta. Sinta sede porque Ele é a água que tu vai beber. Você vai ali, aos pouquinhos se ajustando até a vinda dEle, até o dia que Ele nos retirar daqui dessa terra. É ajustando para estar debaixo das ordens, dos estatutos que esse governo tem para nós, que é a grande misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E para que nós um dia vamos estar face a face com Deus, conversar face a face com Jesus, precisamos estar limpo de coração. Então essa batalha do dia a dia, esse dia a dia é para que nós vamos limpando a nossa alma. Nós estamos se preparando para o grande dia dizer: obrigado, governador, porque o Senhor me escolheu e eu cumpri com toda a minha parte para poder estar aqui face a face. Eu verei, tu verás a face com o Senhor naquele grande dia, mas tem que estar limpo de coração. Continuamos. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Para que você ser chamado filho de Deus, você tem que ser pacificador. Você tem que ter um coração calmo. E na hora que começar a guerra, você vem com pacificação, com paz. Porque lembre-se, o governo é misericordioso. Se você tem a misericórdia, se você é limpo de coração, você não compra guerra. Você não compra guerra. Mas está aí uma coisa difícil de ser cumprida. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o rei dos céus. Meu querido. Não persegue não. Pastor, não vem não. Quem é você para falar comigo, obreiro? Quem é você para falar comigo, irmã? Quem é você para falar comigo, irmão? Quem é você? Você já pergunta tendo a resposta. Quem é? Filho escolhido do mesmo Pai, separado para estar debaixo dos estatutos e dentro da misericórdia do mesmo governador. Eu sou aquele a qual fui escolhido pelo mesmo governo que você foi escolhido. Então, irmãos, chega de contenda, chega de picuinha, chega de retemos nossas bênçãos e perdemos a paz, criticando, julgando, sendo juiz, sendo acusador. Não! Bem-aventurados perseguidos. Deixa as pessoas perseguir, deixa as pessoas vir. Mas ele está... Irmãos, onde há diversas cabeças humanas, são diversos pensamentos. Uns vão querer te apunhalar, outros vão querer te abraçar. Então calma, chora e será consolado. Se alguém te persegue, chora diante dele, vai ser consolado. Seja limpo de coração, seja pacificador. E quando é pacificador, não é só na briga dos outros não. Ser pacificador é quando a briga vem para cima de nós, quando nós somos perseguidos. Aí é a hora que eu quero saber se você realmente é pacificador e se eu sou pacificador, quando o calo aperta para cima da gente. Vamos ver se nós realmente estamos enquadrados no que esse governador trouxe para mim e para você. Eu vou finalizar. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injurieis e vos perseguires, mentindo-se, dizendo todo mal contra vós. Bem-aventurado, meu querido, é quando você já, além de ser perseguido, nessa perseguição, o que as pessoas vão fazer? Vão falar mal, caluniar. Irmãos, olha aqui, eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram que eu falava em língua do diabo. E sabe o que eu fiz e faço por essa pessoa? Eu oro até hoje. Falando de líderes superiores, né? Nas hierarquias, nas igrejas. Oro, continuo orando e oro até hoje. Não me arrependo. Não foi fácil ouvir? Não. Tenho sentimento. Sou um pai, sou um amigo, sou um irmão, sou um ser humano. Mas se eu estou enquadrado nesse governo, eu tenho que orar, que ajudar, que abraçar, que chorar. E eu chorei diante do Senhor e fui consolado. Chorei muito e fui consolado. Me permita lhe contar só essa experiência. Chorei muito e fui consolado. Então, regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu.
porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então vem cá, os profetas já estavam debaixo do governo de Deus e foram perseguidos. Vem cá, não mudou nada. Agora veio Jesus com o seu novo governo, livrou-nos da escravidão, a escravidão da lei. Principalmente nós brasileiros que temos, graças a Deus, a liberdade de adorar o Senhor. Não sei até quando vamos ter. Oramos para que continue dessa forma. A liberdade de expressar, de andar com a nossa palavra, de pregarmos na rua, de pregarmos na praça, de cantarmos na rua. Bem-aventurado. Porque antigamente os profetas perdiam sua cabeça, você conhece a história. Homens perderam a sua vida para que hoje você estivemos aqui, entendendo que realmente é o governo misericordioso. Então eu te agradeço já a Deus em primeiro lugar por essa tarde maravilhosa, por essa reflexão. Guarde essa palavra no seu coração. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe e fique debaixo da palavra do governo, esse governador chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos resgatar e nos separar, aleluia, para a sua obra. E por isso estamos debaixo do seu governo misericordioso. A graça e a paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.